Olá pessoal, beleza? Meu nome é Antoniel e nessa aula de hoje eu vou trazer para vocês aí um conteúdo muito interessante, né? E trazendo aí para o nosso portal uma aula aí sobre o Box Shadow, sobre CSS de nível 3, tá pessoal? Um assunto muito interessante. Nós vamos tratar então sobre sombreamento dentro de box, né? E fora deles, ou seja, dentro de containers e fora deles no CSS. Bom, vamos lá então. Para a gente começar, eu criei aqui um arquivo simples, tá? Não tem nada, apenas uma estrutura HTML simples. Vocês podem conferir essa estrutura que eu criei aqui no próprio navegador de internet. Não tem absolutamente nada, apenas um container dentro de outro container. Bom, e vamos então aqui trabalhar então com o nosso CSS e criar uns exemplos aqui para a gente entender como que funciona aí o Box Shadow, tá? Bom, basicamente o Box Shadow tem vários valores que eu posso adicionar para ele aqui, mas eu vou tratar aqui alguns valores que são interessantes que nós viemos a utilizar e alguns que já, digamos assim, são opcionais. Eu posso ou não utilizá-los dentro aí do meu CSS, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente exemplificar, vamos começar conhecendo como que funciona a sintaxe dessa propriedade. Então vamos lá. Essa propriedade ela aceita vários valores. O primeiro valor que eu posso utilizar, como sempre em muitos casos, é o none, ou seja, eu não quero definir nenhum tipo de sombreamento dentro dessa propriedade, tá? Então eu posso definir que eu não quero sombreamento, tá? Eu posso definir que eu não quero nenhum tipo de sombreamento, mas eu posso querer definir também. E se eu quiser definir, nesse caso, eu vou ter aqui, por exemplo, algumas coisas interessantes que eu posso fazer dentro desse sombreamento. Por exemplo, eu posso utilizar o sombreamento na horizontal. Posso definir um valor para esse sombreamento na horizontal. Eu posso definir também um valor para esse sombreamento na vertical. Eu posso definir também, por exemplo, a opacidade, quanto que eu quero de opacidade, ou seja, quanto que eu quero que se espalhe esse sombreamento, se eu quero pouco, se eu quero cor sólida, se eu não quero. Eu posso definir também o blur, tá? Então o blur vai ser aí, de certa forma, a opacidade desse sombreamento. E eu posso definir a cor, tá? Desse sombreamento. E eu posso definir também, vamos supor que eu quero que esse sombreamento seja interno ou externo. Se eu quero que ele seja interno, eu vou utilizar um valor chamado inset, tá? Esse valor vai dizer, né, para o interpretador do CSS que ele tem que adicionar essa sombra internamente no box que está, ou seja, no container que está chamando essa propriedade, ou seja, que está definindo essa propriedade. Então essa seria basicamente a sintaxe básica dessa propriedade. Existem várias outras opções aqui dentro de tudo isso aqui, mas que são consideradas aí como opcionais. Então a gente não vai tratar delas aqui. Inclusive o inset também é uma opção, digamos assim, considerada opcional, tá? Mas eu vou tratar aqui porque é muito interessante que você venha conhecer essa opção dentro do sombreamento aí de box e containers no CSS. Bom, vamos lá então. Já conhecemos como que é a sintaxe da propriedade. Vamos criar uns exemplos aqui para a gente ver realmente funcionando essa propriedade. Vamos lá então. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar um tempinho. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu não quisesse adicionar o sombreamento no box, ou seja, nesse container que eu estou aplicando essa propriedade, eu utilizaria o none. Mas como o nosso exemplo aqui é para a gente ver realmente funcionando, vamos definir valores então para essa sombreamento na horizontal, sombreamento na vertical, espalhamento dessa sombra. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar. Por exemplo, vamos definir aqui 6 pixels de espessura, digamos assim, da sombra na horizontal. E vamos definir, por exemplo, 6 pixels também de espessura da sombra na vertical. Vamos definir, por exemplo, 0.
0 pixel como espalhamento, ou seja, ele vai ter uma cor sólida como sombra. E vamos ver aí isso aí na prática. Vamos colocar aqui uma cor, um cinza, só para a gente ver isso aí funcionando. E vamos ver esse primeiro exemplo. Vamos lá, conferir. Ó, perceba que ele me adicionou um sombreamento sólido, tá? Uma cor sólida, ou seja, ele não teve nenhuma opacidade na minha sombra. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar uma opacidade, eu vou começar a adicionar valores aqui dentro dessa camada, ou seja, eu vou colocar aqui valores positivos para definir o quanto de opacidade que eu quero nessa sombra, ou seja, quanto que eu quero que essa sombra se espalhe, tá? É, na verdade, o espalhamento da sombra. Vamos por 10, só para a gente dar uma olhada como que ele vai espalhar a sombra. Ó, perceba que a sombra já ganhou uma opacidade diferente, ou seja, ela já ganhou uma cara diferente, não está mais sólida. Vamos colocar mais, só para a gente ver realmente isso aqui funcionando. Vamos colocar um 25 aqui. Ó, perceba que agora ela ficou totalmente espalhada no meu, por trás do meu container. Então ela está utilizando o sombreamento externo, tá? Não é o sombreamento interno. Vamos supor que agora eu quisesse essa mesma sombra aqui, ou seja, esse mesmo sombreamento, mas internamente no container, internamente dentro do bloco. Aí eu utilizaria essa possibilidade que nós colocamos ali. Então, ao utilizar mais esse valor aqui dentro do Box Shadow, ele vai automaticamente transformar essa sombra, esse sombreamento que está externo, em sombreamento interno, tá? Perceba que ele já transferiu para mim internamente esse sombreamento. Acredito que isso seria interessante, né, para a gente conhecer dos sombreamento de container dentro da CSS3. Espero que vocês tenham gostado aí dessa temática. Existem várias outras possibilidades que você pode estar conferindo aí na documentação da linguagem, mas acredito que com o que nós vimos aqui já é interessante para você utilizar aí nos seus desenvolvimentos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, deixe o seu joinha, deixe o seu like e eu vejo você aí no próximo vídeo.